Olá pessoal, vamos dar início então às nossas aulas do dia 9 e 10/6 de cálculo 1. Na semana passada faltou eu tratar sobre as funções exponenciais, então eu vou tratar um pouco hoje sobre as funções exponenciais, a derivada delas, evidente. E nós vamos trabalhar também com dois capítulos hoje, 3.2 e 3.3, que são as regras de derivada. Mas eu vou apresentar a tabela de derivadas para vocês e eu vou apresentar as regras, utilizar a tabela e nós vamos resolver os exercícios na sequência, tá ok? Então, primeiro eu vou apresentar a tabela para vocês. Está aqui a tabela. A tabela de derivadas ela vai dizer o seguinte: sejam U e V funções deriváveis. Então, sempre que vocês encontrarem U e V aqui nessa lista, são funções. X vai ser a variável, tá certo? E N vai ser constante. Então, sempre que tiver um N, você vai ter constante. O que nós vimos na semana passada, se vocês se lembrarem, né, foi justamente esse caso, esse exercício aqui. Ó. O y ele era um u elevado a n, e o y' era caiu n, o n perdia 1. E aqui vocês vão ver que aparece vezes um u'. Esse u' aqui nós vamos usar daqui a pouquinho quando formos trabalhar com regra da cadeia. Por enquanto nós estamos utilizando somente essa parte sem esse u' aqui, tá certo? Mas daqui a pouquinho a gente vai utilizar ele também. A tabela vai ficar disponível para vocês, eu vou colocar ela na plataforma para vocês poderem utilizar ela. Nós vamos ver regra do produto, regra do quociente, regra do expoente, que é o caso aqui, aquela que nós vimos ali que eu vou falar para vocês, que faltou na semana passada, essa e elevado a u, nós vamos trabalhar com ela. E nós vamos ao longo dessas próximas semanas ver todas essas regras que estão aqui, tá ok? Então vamos dar início aqui. Primeiro caso. Se f de x é elevado a x menos x, encontre f' de x e f duas linhas. E compare os gráficos de f e f'. Na verdade é só para poder saber o que acontece e quais as referências que elas têm. Então, muito bem. Se eu tenho aqui duas funções, essa aqui é uma função, essa aqui é outra, eu posso derivar elas separadas. Então, a minha f' de x vai ser a derivada de e elevado a x. Vou lá na tabela. Derivada de e elevado a u. É e elevado a u vezes u'. Como eu falei, por enquanto esquece essa parte aqui. Então, a derivada de e elevado a u é e elevado a u. Se u depende de x, e elevado a u também depende de x. Então, derivada de e elevado a u é e elevado a u. Portanto, é e elevado a x no caso, né? Menos derivada de x. X aqui está a primeira. Caiu 1. O x que era 1 perde 1. Portanto, f' de x vai ser e elevado a x menos 1. Pronto, então já tenho qual que é a primeira derivada. Aí ele pede para calcular a segunda derivada. Bom, a segunda derivada seria o f duas linhas de x. Bom, f duas linhas, derivada de elevado a x, já vimos que é elevado a x, derivada de 1 é zero, portanto, a segunda derivada é e elevado a x. E a próxima pergunta é para comparar os gráficos. Muito bem, para comparar os gráficos eu coloquei aqui. Ó. Essa figura 8 aqui exibe os gráficos da função f de x e a f' de x. A f de x é a azul, a f' de x é a vermelha. Vejam o seguinte, ó, isso é importante notar. Vocês verão que aqui exatamente onde o x é zero, eu tenho uma reta tangente aqui. Essa reta tangente coincide com o ponto que x é cortado no seu zero, que é o que fala aqui. A figura 8 exibe os gráficos da função. Observe que tem uma tangente horizontal quando x igual a zero. Quando x igual a zero, essa aqui é uma tangente horizontal, o que corresponde ao fato de f' de 0 ser zero. Né? Então aqui, ó, f' de 0 é 0, sempre vai acontecer quando tiver uma tangente, na f'. Né? E também vocês vão observar que é o seguinte, aqui nessa parte que o f' é negativo, a função é decrescente, está só descendo. E na parte que o f' é positivo, a função é crescente. É o que está dizendo aqui. Tá? Isso é importante para vocês entenderem o que significa, na verdade, derivadas e o que significa derivada em relação a uma função. Se tiver dúvidas, pergunta na live também, tá ok? Outro exemplo. Em que ponto da curva e elevado a x sua reta tangente é paralela à reta y igual a 2x? Bom, para resolver esse caso aqui, nós vamos ter que, primeiro, calcular a derivada do e elevado a x. Depois nós vamos ter que ver qual que é o coeficiente da reta tangente para poder comparar. Então, muito bem. Primeiro caso, y'.
Primeiro, então, fazendo y', o y' aqui, quem que vai ser? É de elevado a x, só pode ser elevado a x. Então, se a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a inclinação dessa reta aqui, quanto que é? É 2, né? Nesse caso aqui, se y é 2x, o meu m, que é a inclinação da reta, vai ser 2. Eu quero que esse e elevado a x seja 2. Então, e elevado a x, porque esse e elevado a x é a inclinação da reta, tem que ser igual a 2. Bom, quando que isso vai acontecer? Lembrando que nós estudamos fundamentos de cálculo, se eu tenho isso aqui, eu posso aplicar o ln dos dois lados, tá certo? Ln de elevado a x é igual a ln de 2, desce o x, vou colocar aqui uma setinha, né? X vezes ln de e é igual a ln de 2, como ln de e é 1, então x é igual a ln de 2. Então isso vai acontecer quando x for ln de 2. Bom, então o ponto que eu estou pedindo vai ser o ponto x ln de 2, falta achar o y, não é? Mas o y não é o próprio e elevado a x. Então o y de ln de 2 vai ser e elevado a ln de 2. E esse aqui, se eu colocar na calculadora, a resposta vai ser 2. Portanto, o meu ponto é x é ln de 2 e y é 2. Então a resposta da pergunta é: quando é que isso vai acontecer? Quando o meu ponto P for x ln de 2 e y for 2. Aí eu tenho uma reta tangente e paralela a 2x. Próximo exemplo. f de x é x que multiplica elevado a x, encontra f'. Aqui é a regra do produto, ó, porque uma função é x, outra é elevado a x. Se voltar lá na tabela, regra do produto, ó, u vezes v, u depende de x, v depende de x. Esse aqui é u' vezes v mais v' vezes u. Então, vamos voltar lá. Se y é u vezes v, y' vai ser u' vezes v mais u vezes v'. Nesse caso aqui, o meu y, ele é x que multiplica e elevado a x. Então, esse aqui é o meu u, esse aqui é meu v. Portanto, eu preciso calcular u', que é a derivada de x, que vai ser 1, e o v', que é a derivada do v, que nesse caso aqui para mim é e elevado a x. Portanto, y' vai ser u', 1, vezes v, e elevado a x, mais u quem que é? X, vezes v', que é e elevado a x. Então, o meu y' vai ser e elevado a x mais x vezes e elevado a x, ou simplesmente y' é e elevado a x que multiplica 1 mais x, certo? Tá lá. Porque eu coloquei o e elevado a x em evidência. Bom, está calculado então a primeira pergunta em f'. Mas ele pergunta um pouquinho mais para nós, né? Ele pergunta também qual que é o fn. O fn aí nesse caso eu tenho que fazer várias derivadas. Então é isso que eu vou fazer na próxima sequência, tá? Então vou passar para a próxima página. Vou colocar lá. O meu y', ele é e elevado a x mais x que multiplica e elevado a x. Ou simplesmente e elevado a x que multiplica 1 mais e mais x, né? Exatamente igual aos que eu coloquei lá no anterior, né? Eu posso mudar a resposta, né? 1 mais x. E a segunda derivada? A y duas linhas vai ser a derivada de elevado a x é e elevado a x. E a derivada de x que multiplica elevado a x nós já fizemos, né? É justamente essa aqui. Vai ficar e elevado a x que multiplica 1 mais x. Mas eu posso também escrever esse y duas linhas como e elevado a x em evidência
1 mais 1 mais x, ou seja, y duas linhas é e elevado a x que multiplica 2 mais x. Bom, e o y3? O y3 vai ser derivada desse aqui, tá certo? Então, esse aqui, a derivada vai ficar e elevado a x, tá certo? Que é essa aqui, mais a derivada desse aqui, ó, nós já sabemos quem que é. Quem que vai ser a derivada desse valor aqui, que é e elevado a x mais x, que é esse aqui, né? Então vai ficar e elevado a x, que multiplica 2 mais x, daqui a derivada. Portanto, y, 3 linhas, vai ser e elevado a x, que multiplica 1 mais 2 mais x, ou simplesmente e elevado a x, que multiplica 3 mais x. Se vocês perceberem, na primeira derivada, aqui aparece 1. Na segunda, aqui aparece 2. Na terceira, aqui aparece 3. Então, com certeza, que é a pergunta, né? Quem que é a derivada yn? Ela vai ser e elevado a x, que multiplica n mais x. Porque esse n aqui varia de acordo com a derivada. Primeira derivada 1, segunda derivada 2, terceira derivada 3 e assim por diante. Então, essa aqui é a resposta. É evidente que vocês poderiam continuar a quarta derivada, a quinta derivada, a sexta, até achar uma regra, tá? A ideia é, de fato, conseguir compreender qual que é a regra que vocês têm que utilizar. Próximo caso, derive a função f de x é a raiz de x que multiplica a mais bt. De novo, a regra do produto. Sempre que se tiverem dúvida, vão lá e consultam a tabela. Regra do produto. U vezes V. Y' é U' vezes V mais V' vezes U. Então, muito bem. Então, o y' vai ser U' vezes V mais U vezes V'. Portanto, quem que é U? Ué, o U é a primeira função, é raiz de t, só que raiz de t é t elevado a meio. Quem que é o linha? É a derivada. Cai o meio, o t fica elevado a menos meio. Quem que é v? Bom, o v ele vai ser a mais bt. Quem que é o v'? É a derivada. A derivada de a é zero, porque não tem t, e a derivada de bt é b. Então pronto. Portanto, y' vai ser o' meio de t elevado a menos meio, vezes v, a mais bt. Tudo isso aqui mais u. Quem que é u? T elevado a meio, vou colocar aqui embaixo, né? T elevado a meio. Vezes v'. V' é b. Ou seja, y' é. Esse t elevado a meio desce, vai ficar 1 sobre 2 raiz de t, que multiplica a mais bt, mais t elevado a meio raiz de t vezes b. Bom, está terminado o exercício, mas eu posso tirar o mínimo ainda, né? O mínimo aqui vai ser 2 raiz de t. Portanto, aqui vai ficar a mais bt mais 2 raiz de t, dividir por 1 que tem aqui embaixo, é 2 raiz de t. 2 raiz de t vezes t vai dar 2t vezes b. Então, essa aqui é a resposta. Bom, dá para juntar ainda, né? Porque bt e bt são iguais. Então, esse aqui eu posso colocar que vai ser a mais 3bt sobre 2 raiz de t. Essa aqui é a resposta final, porque está tirado o mínimo e está feita a soma de todos os que eram possíveis ser feitos, tá ok? Muito bem. Próximo exercício. f de x é raiz de x vezes g, onde g de 4 é 2 e g' de 4 é 3. A pergunta é para nós encontrarmos f' de 4. Bom, para poder encontrar f' de 4, a primeira coisa que tem que fazer, esse aqui para mim é u, esse aqui para mim é v. Então, se eu quero fazer o f' de 4,
e eu sei quem que é o g de 4, quem que é o g' de 4, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que calcular a derivada. Então, eu vou fazer f' de x, ou a derivada de x, que vai ser u' vezes v mais u v'. Bom, mas quem que é u? U é x elevado a meio. Então, u' vai ser cai o meio x elevado a menos meio. Quem que é v? V é g de x. Bom, quem que é v'? V' só pode ser g' de x. Então, eu já sei que a minha f' de x vai ser u'. U' é 1 sobre 2 raiz de x. Já estou colocando ele aqui para baixo, né? Vezes v. Quem que é v? G de x. Mais u. U é raiz de x. Vezes g', né? G' de x. Pronto. Essa aqui é a minha derivada. Ah, mas até aqui tudo bem. Está feita a derivada. A pergunta é, se g de 4 é 2 e g' de 4 é 3, encontre f' de 4. Então, vou fazer quem aqui agora? F' de 4, que é o que eu quero saber, né? F' de 4 vai ser 1 sobre 2 raiz de x. O x é 4, então vai ficar 1 sobre 2 raiz de 4, vezes g de 4, mais raiz de x, raiz de 4, vezes g' de 4. Bom, então o f de 4 vai ser f' de 4, né? 1 sobre 2 raiz de 2, raiz de 4 é 2, vezes 2, 1 quarto, vezes g de 4. Mas g de 4 é 2, já está dado. Mais raiz de 4, que é 2, vezes g' de 4, que é 3. Portanto, f' de 4 vai ser 2 sobre 4, que é meio, mais 6. Se eu tirar o mínimo, f' de 4 é, o mínimo é 2, aqui ficou 1 mais 12, portanto, vai ser 13 sobre 2. Esse aqui é o meu f' de 4, tá? Parece complicado, mas é um pouco simples. Eu peço que vocês revejam essa gravação quantas vezes for necessário até poder entender, tá certo? O próximo exemplo é encontre y', dado que y é x² mais x menos 2 sobre x terceira mais 6. Bom, essa aqui é a regra do quociente. Vamos lá ver a regra do quociente. A regra do quociente é u sobre v. Ó, é u' vezes v menos v' vezes u sobre v ao quadrado. Então eu vou lá e vou colocar essa regra aqui. Se y é u sobre v, y' é u' vezes v menos u vezes v' sobre v ao quadrado. Bom, o que eu preciso conhecer? U e v. Se u ele é x² mais x menos 2, u' vai ser 2x mais 1. Se v é igual a x à terceira mais 6, v' vai ser 3x ao quadrado. Isso aqui é tão importante que você pode colocar num quadradinho aqui para poder depois usar ele várias vezes, né? Então vamos usar a regra agora. Y' vai ser igual a u'. U' é 2x mais 1, que multiplica v. V é x à terceira mais 6. Menos u. Quem que é u? X ao quadrado mais x menos 2, que multiplica v'. V' é 3x ao quadrado. Isso aqui sobre x à terceira mais 6 elevado ao quadrado. Pronto, a derivada está feita. Se vocês quiserem juntar esses exercícios, juntar os valores para poder encontrar qual que é a operação, melhor. Se não, não precisa, tá certo? Mas se vocês forem fazer, olha lá.
y' é 2x vezes x à terceira, 2x à quarta. 2x vezes 6, mais 12x. 1 vezes x à terceira, mais x à terceira, que é 12. Não sei ficar bonitinho esse 12 que está feio aqui, né? 1 vezes 6, mais 6, menos 3x vezes x, menos 3x à quarta. Menos 3x vezes x, menos 3x à terceira. E menos 3x vezes menos 2, mais 6x ao quadrado. Tudo isso aqui sobre x à terceira mais 6. E por fim, y' é x à quarta. Só tem dois, tem esse mais aquele, então ficou menos x à quarta. 12x, vamos colocar x à terceira na frente, né? Então usei esse aqui, usei esse aqui. X à terceira tem esse com esse, ficou menos 2x à terceira. Usei e usei. X ao quadrado só tem esse, só. Então mais 6x ao quadrado. X só tem esse, né? Mais 12x aqui ao quadrado, né? E sobrou mais 6. Tudo isso aqui dividido por, isso aqui é o quadrado, né? X à terceira mais 6, tudo isso aqui ao quadrado. Perfeito. Então podem responder com a resposta completa, que é essa última aqui, né? Que aqui está toda a conta já discretizada. Perfeito? A derivada está feita aqui, mas vocês devem chegar até aqui o final. O próximo exemplo é: encontre uma equação da reta tangente à curva y é elevado a x sobre uma x² no ponto 1,5 de E. Muito bem, então o primeiro passo que vocês vão fazer aqui é encontrar qual é o m, né? Então, o seu y' vai ser, de novo, né? Agora, u' vezes v é um quociente, né? Menos u v', tudo isso aqui dividido por v ao quadrado. Então, quem que é o u? O u, ele é e elevado a x. Quem que é o linha? O linha é e elevado a x. Quem que é v? O v, nesse caso, é 1 mais x². Quem que é o v'? O v' é 2x. Vai lá e separa, porque isso aqui você vai utilizar agora, né? Então, vamos lá. Então, o meu y', vou colocar agora aqui, o meu y', que é o meu m, né? Não pode esquecer disso, é o u' vezes v. E elevado a x vezes v, que é 1 mais x², menos u, que é e elevado a x, vezes v', que é 2x, dividido por u v ao quadrado. 1 mais x ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado. Então, esse aqui é meu m. Eu quero saber o m quando x vale quanto? Quando x vale 1. Só tem x aqui, portanto, vai ser e elevado a 1, que multiplica 1 mais 1 ao quadrado, menos e elevado a 1, vezes 2 vezes 1, dividido por 1 mais 1 ao quadrado, Portanto, o meu m1 vai ser e elevado a 1 vezes 2, né? Porque 1 ao quadrado é 1, mais 1 é 2, menos e elevado a 1. E elevado a 1 vezes 2, 2 e elevado a 1, sobre 1 mais 1 ao quadrado é 2, 2 ao quadrado é 4. Ué, mas isso aqui, na verdade, é 0 sobre 4, que é 0. Ou seja, o meu coeficiente aqui deu 0. Se o meu coeficiente deu 0, o que significa? Significa que o meu y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. E vou colocar agora o 0 no lugar do m, né? Simples assim, né? Então vai ficar y menos, quem que é o y0? Vamos ver lá, o y0 é meio de e. Meio que multiplica e. É igual a m, que é 0, que multiplica x menos o meu x0, que é 1, vezes 1. Portanto, y menos e sobre 2 é igual a 0. Então, y é igual a e sobre 2.
essa aqui é a reta. Na verdade, é uma reta constante, né? Dada aqui a função, e mais ou menos 2,7. Então, e sobre 2 vai estar aqui, tá certo? E aqui vai ser a minha reta tangente. Aqui é x e aqui é y. Perfeito? Muito bem. Vamos ver se tem mais um exemplo aqui, né? Temos mais. Exemplo 1. Derive y igual a x² vezes seno de x. Essa aqui é uma integral trigonométrica. Integral trigonométrica, nós vamos lá, só para ver aqui, nós vimos ver hoje, regra do produto quociente, já vimos agora trigonométrica. Trigonométrica, está aqui, ó. Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, nós vamos ver do seno e do cosseno. Por enquanto, esqueçam esses y', o linha aqui não precisa dele, esses estão aqui. Depois nós vamos incluí-lo, tá? Mas seno de u é cosseno de u. Cosseno de u é seno de u. Vamos ver qual que nós vamos utilizar lá naquele exemplo agora que nós vamos fazer. Do seno do, então nós vamos colocar aqui y vai ser regra do produto, né? U' vezes v mais uv'. Quem que é u? U é x². Quem que é u'? U' é 2x. Quem que é v? É seno de x. Quem que é v', de acordo com a regra lá, é cosseno de x. Então, separei eles aqui e agora vou usar. Como é que eu descubro isso aqui? Vocês vão poder usar a tabela a qualquer momento, seja uma avaliação presencial, seja uma avaliação online. E a tabela que vocês vão ter é justamente essa tabela que vocês estão vendo aqui, né? Olha lá. A derivada do seno é cosseno. Nesse caso, o meu u' é sempre 1, tá? Só para poder deixar claro. Então, por isso que eu não estou usando ele aqui. Daqui a pouco vai ver a regra da cadeia e vamos utilizar ele. Então, nós vamos colocar aqui que o meu y', evidente, né? Y' é igual a u', 2x vezes v. Quem que é v? Seno de x. Mais u, que é x², vezes v', que é cosseno de x. Acabou. Tá? Só que eu posso colocar alguma coisa em evidência. Quem? O x, né? Então vai ficar x que multiplica 2 seno de x mais x cosseno de x. Então tá lá. Essa aqui é a resposta da minha derivada. Simples assim, né? Veja que só introduziu agora a parte trigonométrica. E derivada trigonométrica tem na tabela lá também. Próximo exemplo, derive secante de x sobre 1 mais tangente de x. E para quais valores de x no gráfico de f ela vai ter uma reta tangente horizontal? Bom, para ser tangente horizontal, lembram que o m tem que ser 0. Então, primeiro vamos fazer a derivada, depois igualamos ele a 0 para saber a responder essa pergunta aqui. Bom, isso aqui é um quociente. Então, y' vai ser u' vezes v menos u vezes v' sobre v². Como é que eu sei isso aqui? Bom, eu já sei de cor, mas vocês podem ir lá olhar na tabela, que essa aqui é a regra do quociente. Se u ele é secante de x, quem que é u'? Ah, tem que olhar lá, né? Vamos lá na tabela. Primeira regra do quociente, né? U sobre v, tá lá, u' vezes v menos v' vezes u sobre v². E quem que é a derivada secante? Secante de u. A derivada esquece de novo, né? U', né? Vai ficar secante de u tangente de u. Então, a derivada de secante de u é secante de u vezes tangente de u. Então, vamos lá e colocar. A derivada da secante é secante de x vezes tangente de x. E v, quem que é v? v é 1 mais tangente de x. E v', bom, a derivada de 1 é 0. E a derivada de tangente de x? Vou lá olhar na tabela, né? Ninguém precisa decorar. A derivada tangente de u esquece u' de novo, né? Porque ele é 1, secante ao quadrado de u. Então, derivada da tangente de x só pode ser secante ao quadrado de x. Está lá. Basta olhar na tabela, né? Não tem regra, né? É como um bolo. Vai olhar na regra do bolo, da receita, né? Portanto, y' vai ser u' secante de x vezes tangente de x vezes v. Quem que é v? v é 1 mais tangente de x. Menos quem que é
Aqui ficou apertado, né? Vamos resolver isso aqui na próxima página, né? Que assim fica mais fácil, né? Então vamos lá. Y' vai ser U'. Quem que é U'? Secante vezes tangente. Secante de x vezes tangente de x. Isso aqui multiplica V, que é 1 mais tangente de x, menos. Aí vai ser U. Quem que é U? U é secante de x. Vezes secante de x vezes V'. E V' é secante ao quadrado de x. Vezes secante ao quadrado de x. Tudo isso aqui dividido por V ao quadrado, que é 1 mais tangente de x. 1 mais tangente de x ao quadrado. Bom, acabou. Só que eu posso juntar os valores, não? Veja que aqui tem secante e aqui tem secante. Vou colocar secante de x em evidência e vai ficar aqui tangente de x, que é esse vezes esse, né? Mais tangente ao quadrado de x, que é esse vezes esse, menos aqui era ao quadrado. Essa era a primeira que era ao quadrado, então ficou secante ao quadrado de x. Tudo isso aqui sobre 1 mais tangente de x ao quadrado. Essa aqui é a derivada, mas a pergunta era quando que o m vai ser zero. Bom, para saber quando que o m vai ser zero, não tem muito segredo agora, né? Basta igualar a zero essa resposta. Se eu igualar a zero ele, eu vou saber exatamente quando que vai ser zero aqui. Para ser zero aqui, só preciso de uma informação só. A informação que eu preciso é que esse valor aqui de cima seja zero. Então, esse aqui não me importa. Então, eu quero que secante de x, que multiplica tangente de x, mais tangente ao quadrado de x, menos secante ao quadrado de x, seja igual a zero. Secante ao quadrado de x seja zero. Ah, mas isso aqui é muito número, né? De fato é muito número. O que eu posso fazer, então? Simplesmente eu vou fazer uma identidade trigonométrica para poder resolver esse aqui. Para poder resolver esse aqui, ó, no lugar de tangente ao quadrado mais 1, eu posso colocar secante, ou no lugar de secante ao quadrado, eu posso colocar tangente ao quadrado mais 1. Então vai ficar aqui secante de x é tangente de x mais tangente ao quadrado de x menos 1 mais tangente ao quadrado de x. Esse aqui vai cancelar com esse aqui é zero, né? Vou colocar mais um slide para poder continuar. Então eu tenho aqui que vai ficar secante de x que multiplica. Aqui ficou tangente de x mais 1. Tangente de x mais 1. Esse aqui é igual a zero. Bom, se eu tenho essa informação aqui agora, o que eu posso dizer? Eu só posso dizer que esse valor aqui, secante de x, é zero, ou que 1 mais tangente de x é zero. Mas secante nunca vai ser zero, tá? Porque secante é 1 sobre cosseno de x. Ué, mas nunca vai ser zero isso aqui. Só se que é infinito, mas na verdade cosseno só tende para mais 1 e menos 1. Então esse aqui não vai ser zero nunca. Ou seja, essa possibilidade aqui não existe. Logo, só vai ser zero quando mais tangente for zero. Então isso vai acontecer quando a tangente de x for igual a menos 1. Na verdade, acho que eu errei o sinal aqui, né? Aqui é menos 1, né? Então aqui é menos 1. E aqui é menos 1. Tá, vamos acertar agora aqui o sinal. Aqui ficou menos 1. Aqui ficou menos 1, veio para cá mais 1. E quando que a tangente é 1? Quando x for π sobre 4. Bom, esse aqui é um deles, né? Pode ser menos π sobre 4, pode ser qualquer outro valor. Mas o importante é que π sobre 4 resolve o meu problema. Então, a pergunta inicial era: para quais valores de x o gráfico f tem tangente nesse aqui? É para quando x igual a π sobre 4 ou seus múltiplos, né?
que eu não vou colocar aqui, basta uma resposta só, tá? Então tá lá. O x igual a π sobre 4 resolve meu problema. E, para terminar, um último exercício é uma aplicação agora, né? Um objeto na extremidade de uma mola vertical é esticado 4 centímetros além de sua posição de repouso e solto no tempo t igual a 0. Veja a figura 5. Eu não coloquei a figura 5 aqui para vocês, né? Eu vou colocar a figura 5 aqui agora. Senão vai ficar complexo para vocês poderem entender. Mas vamos pegar aqui. A figura 5 já está aqui. É bem simples de colocar ela. Então está aqui. Figura 5. Está aqui. Aqui na figura 5 mostra então a mola em repouso quando t é igual a 4. Tá? E aí, deixa eu só voltar aqui no meu desenho, né? Tá. Veja a figura 5 e observe que sentido é positivo para baixo. De fato, positivo para baixo, né? Para cá vai aumentando, né? Então aqui é positivo e para cima vai diminuindo, é negativo. Encontre a velocidade e a aceleração no tempo. O que é velocidade? Se vocês lembrarem, velocidade é variação do espaço pelo tempo. E o que é aceleração? A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Bom, então o que acontece? Basta eu calcular qual que é, primeiro, a função, depois derivar ela em relação ao tempo, acho a velocidade, depois derivar ela em relação ao tempo, encontro a aceleração. Muito bem, então, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é calcular qual que é a minha função. Bom, mas a minha função foi dada, né? O meu S, ele é o meu f de t, que é 4 cosseno de t. Está dando aqui. Então, não tem segredo na função tempo. Então, o que eu preciso achar? Primeiro é ds dt, ou s' ou f' de t, que é a mesma coisa. O 4 multiplicando continua, derivada de cosseno é menos seno. Portanto, f' de t vai ser menos 4 seno de t. Pronto, está feito quem que é a primeira derivada. Essa primeira derivada aqui, se vocês lembrarem, né, é a minha velocidade. Olha lá. Velocidade é ds dt, que nesse caso foi menos 4 seno de t. Então, está dada qual que é a minha velocidade. E qual que é a minha aceleração agora? Bom, a minha aceleração é essa derivada. Então, a aceleração vai ser dv dt. Então, vai ser derivar essa função aqui. Quem que é a função v? A função v é menos 4 seno de t. Deriva menos 4 continua, porque é uma constante que está multiplicando. Derivada de seno de t é cosseno de t. Portanto, a aceleração é menos 4 cosseno de t e velocidade é menos 4 seno de t. Então, a resposta à pergunta é essa, né? Calcule o tempo e a velocidade do objeto. Encontre a aceleração e a velocidade para poder calcular. Então, já está feito já qual que é o meu exercício para calcular a aceleração e velocidade. Pessoal, espero que não tenha sido muito estressante essa aula, muito extensa, né? Nós nos encontramos na live, que vai acontecer na quarta-feira, e a lista de exercícios vai ficar disponível na plataforma para vocês, tá? Uma ótima semana para vocês e nos encontramos na nossa live então. Um abraço.